Já estamos energizados aqui no podcast Microfone Imperativo. Seja muito bem-vindo, eu sou o Alzi Alves, serei o seu host nesse bate-papo. Hoje eu tô com um carioca de Duque de Caxias, aqui no Microfone Imperativo em João Pessoa, na Paraíba. Esse carioca é o Lipe Dias, quadrinista, professor, dono de escola também lá no Rio de Janeiro. Além disso, trabalhou na Marvel, Avengers, o jogo da Marvel, e você vai saber mais sobre isso. Mas antes de eu mostrar meu convidado para você, deixa eu te falar uma coisa importante. Se você está no Spotify, lembre-se, venha também para o YouTube, vê meu convidado, a gente vai ter muita coisa legal por aqui. Curtir e seguir o nosso canal. Não esqueça também de dar aquele velho like. Você que está chegando agora para assistir esse episódio com o meu convidado Lipe Dias, já chega a dar aquele like, já compartilha para os amigos. E não se esqueça, o Microfone Imperativo tem sempre um convidado espetacular. E eu tô falando isso, sabe por quê? Porque ele é meu amigo, e toda vez que eu chamo um amigo meu, eu fico feliz. E o Lipe Dias, seja muito bem-vindo, Lipe Dias. Você é um artista de 20 anos de carreira, você já passou por muita coisa, você tem muita história para contar. Eu acredito que um episódio só não vai dar para tudo. Eu sei que você já tá empolgado para contar muita coisa. Mas, cara, primeiro eu quero dizer para você que é um prazer te receber aqui. Em João Pessoa, né? Em João Pessoa. E a gente se encontrou na vida, nesses eventos da vida, sempre se encontrando com aquela energia. Tu tem um alto astral imenso, cara. Além de tudo, tu nem parece ter a idade que tem, meu irmão. Diga aí qual é a fonte da juventude. Para quem tá chegando agora, quem é Lipe Dias? A fonte da juventude é a imaginação, né? Você viver... Você é adulto, mas você tem um mundo pezinho na infância, né? Então isso ajuda também a vida passar mais rápido, porque a gente vive se divertindo também, né? Claro, com certeza. E isso aí eu acho que é o que traz a nossa essência das lembranças do que a gente fazia antigamente. Mas antes de continuar, quem é Lipe Dias? Para quem tá chegando agora. O Lipe Dias é uma invenção, né? Porque meu nome é Carlos Felipe e Dias veio do meu avô. Eu não tenho Dias no meu nome. E meu avô era aquela pessoa que me estimulava a leitura. Meu avô era um cara que era mecânico de avião, uma pessoa inteligente. Eu sou o primeiro... Meu avô é negro, né? Minha família... Meu avô teve 6 filhos, né? E eu fui criado tipo... meu pai é músico, então quando eu nasci, eu não conheço minha mãe, eu fui criado pela minha avó e pelo... Meu pai era tipo meu irmão, uma família, um monte de gente dentro daquela casa, e era algo que eu tinha uma fuga que era desenhar e ler, né? Então, desde criança, eu fui descobrindo e fui me criando, né? Descobrindo quem eu sou. Então, o Lipe Dias é como se fosse uma versão minha, criada como se fosse um personagem, como se fosse meu sonho. Como se fosse o teu avatar, cara. Sim. E eu sabia, eu sei desse teu nome. No início eu usava esse nome sem ser o Lipe Dias. Sim. Não sei se você lembra. Eu não sei se eu conheço você da época do Orkut. Eu ainda tô pensando. Se a gente já tava por ali. Você conhecia um site chamado Central de Quadrinhos? Sim, tinha muita gente lá dentro. E eu acho que foi daí que a gente começou a conhecer a geração dos quadrinistas da nossa época. E hoje a gente é amigo dos caras. Verdade. Também vem dali também. Fotolog e um monte de outros canais que a galera ficava se seguindo e tudo mais. Eu não era uma cidade, era um mundinho na internet, né? Que eu sou do Rio de Janeiro, então São Paulo é próximo de mim. Então é a primeira vez que eu tô aqui no Nordeste. Então a gente se conhecia, né? É verdade. E demorou anos pra gente chegar até aqui, né? Pra se encontrar com certeza, né? Primeiramente nos eventos, né? Que foi a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente. Um momento épico, né? Tipo, agora, foi no né? FIC? Tipo... Foi no FIC que a gente se encontrou pela primeira vez? Eu acho que sim. Ou na CCXP. Foi um desses dois. E o engraçado, quando eu encontrei contigo pela primeira vez, eu senti como se já se conhecesse. Porque tu tem essa energia, cara. Chega na galera como tu já conhecesse o pessoal. É muito massa isso. Na verdade, a gente se conhece virtualmente, né? E a gente ama isso. Então é meio que... É como se fosse um mundo paralelo, né? Tipo, não tem aquela série do Flash? Tipo, eu sou você lá no Rio de Janeiro, na escola. A escola também. Pô, que também legal, velho. Que legal. E é isso que eu quero saber. O desenho veio pra tu, começou a te abraçar. Foi por conta do quadrinho? Foi por conta da ilustração? Como foi essa imersão pra tu primeiro nessa parte da arte? Eu tive fase. Primeira fase foi o cartoon. Foi o Snoopy, né? O Charlie Schultz, né? Do Snoopy, que eu me apaixonei pelos quadrinhos, pelos livros. Então aquilo ali me deu vontade de desenhar. Então quando eu era pequenininho eu desenhava cartoon. E eu era muito isolado, morava num bairro chamado Maria da Graça. Baixa só um pouquinho o microfone para o pessoal escutar. Eu morava num lugar muito isolado, eu não tinha muitos amigos, eu era muito fechado quando eu era mais novinho. E depois que eu fui mudar de bairro, que eu fui morar num bairro onde era maior, que tinha mais crianças, né? Eu sofria muito bullying, tipo, eu era
eu não era muito parecido com os outros garotos da minha sala. Eu estudei no colégio particular e eu não era muito parecido com os outros garotos. Então, meio que eu sofria muito bullying. Então, eu comecei a gostar do Wolverine. Então, eu comprei uma revista do Wolverine, aquela que tem aquela capa vermelha do Mark Silvestre, né? Ah, E lembro. ali eu quis ser o Wolverine. Aí eu comecei a praticar arte marcial, comecei a me entrosar com as pessoas. Gostei do... Então, o quadrinho meio que... minha personalidade, o que eu gosto, quadrinho, literatura, tá ali, né? É como se virou algo que eu gostaria de ser quando eu crescer, né? Tipo, ser um artista, desenhista. E também você encontrou, acho que também um certo refúgio criativo ali dentro para essas sensações que você estava tendo, né? Interessante. Quando você desenha, isso se torna parte da tua identidade, né? E você acaba virando um desenhista. Então as pessoas começam a te chamar, a se comunicar com você por causa disso. Então acaba fazendo um traço seu, né? De personalidade. E é muito importante. Desenvolve vários tipos de inteligência, né? Não só a motora, mas também a imaginação. Isso é muito importante, né? Porque o imaginário acaba sendo mais real que o próprio real, né? É verdade, é verdade. E é muito legal ver as tuas artes, como é que tu faz as coisas e quando tu começa a pensar assim, pô, eu vou trabalhar, porque vai chegar sempre aquela fase. E aí tu foi fazer outras coisas antes de chegar no quadrinho. Como foi esse teu processo assim, pra tu ir migrando até você ter uma certeza que, tipo, não, eu vou pensar em quadrinho? O que que tu veio fazendo antes? Conta um pouquinho dessa tua A jornada. primeira coisa que eu imaginei é assim, pô, quero fazer um curso de desenho. Porque como é que eu quero aprender, melhorar meu desenho? Então, eu pedi para minha avó, quero fazer um curso de desenho. Aí falaram para mim, não, para você fazer o curso de desenho, faz um curso de inglês primeiro, porque isso aí vai te dar uma profissão e tal. Porque essa mentalidade de trabalhar com desenho é algo muito distante de uma pessoa que não conhece, mais quadrinho. Sim. Quando eu cheguei no curso de desenho, lá para fazer a aula, o próprio diretor do curso chegou para minha mãe, olha, não bota para fazer quadrinho não, porque faz desenho publicitário, que é uma área que demanda ilustrações. Então, meio que eu teve pessoas mais experientes me orientando a não fazer o que eu faço hoje por falta de conhecimento. Porque, coloca aí 20 anos no passado. Naquela época, os quadrinhos estavam em alta, em fora, até em São Paulo. Mas no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro virou o quadrinho virou uma memória antiga. Eu não sabia disso, cara, sério? A própria Ebal, teve uma fase dourada nos quadrinhos no Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro já foi capital, já foi um centro cultural, é uma cidade muito antiga, repleta de cultura. Você tem lá a Petrópolis ali, a cidade imperial ali, só que o Rio de Janeiro perdeu essa essência, e os quadrinhos no Rio de Janeiro teve uma história, mas só que apagou, e as gerações passaram. Na época que eu fazia curso de desenho, existia o auge dos quadrinhos de herói, tipo, o Wolverine, o X-Men já existiam, e a gente gostava disso, mas o meu professor de desenho, para ele, aquilo era um mundo muito distante. Então, você fazer uma aula, conhecer uma pessoa que é inserido no mundo, te dá uma abertura diferente, porque às vezes você muda a vida de uma criança só de você passar que é possível um sonho que ela tem. E essa visão que você tem é justamente pela sua experiência e depois que você monta a tua escola. A gente depois vai chegar nela, mas como tu recebeu essa coisa dele falar assim, não, é bom ele parar de publicidade? Porque isso, eu entendo o que ele quis falar, porque na realidade do tempo da gente, que era uma realidade que não tinha internet e tudo mais, o que dava de profissão era você fazer engenharia, ou você ia fazer alguma coisa dessa área técnica, ou você ia para a área de publicidade, não tinha aqueles monstros da área de publicidade, né? Fazendo infografia e vários livros didáticos, paradidáticos, cartilhas, manuais e tal. Aí, como tu absorveu isso assim? Tu pensou, pô... Naquela época não tinha o Photoshop não era algo popular, o computador não, a gente tinha o computador, existia o computador, mas o computador não era nem PC ainda nessa época, 1980 e pouco, 90, as coisas ainda estavam sendo desenvolvidas, ainda existia a internet, existia isso, mas era projeto universitário, então meio que naquele mundo daquela escola de desenho, era fazer desenhos realistas, então eu passei anos estudando numa escola de desenho artístico, e dentro da escola de desenho artístico, a gente formou um grupo de quadrinistas. Aí nisso, a gente fez um quadrinho chamado uma revista Troia, que era uma revista em quadrinhos, né? Nessa época, eu era aluno, o que eu seria ali no curso de desenho? Eu poderia me tornar um professor da escola, só que eu não queria ser professor, eu queria desenhar quadrinhos. Sim. Então a gente fez todas as unidades da escola, tinha pessoas que desenhavam quadrinho, era o auge dos quadrinhos, era a época Inês nessa época. Sim. Então meio que a gente criou uma história de quadrinho.
E quando eu tinha 19 anos, eu fui servir o exército. E eu lembro que eu passava as madrugadas desenhando quadrinho, que era meu sonho. E era um negócio que era algo que eu queria fazer. Eu sempre quis se tornar artista de quadrinho. E eu não sabia que era feito nos Estados Unidos. Não tinha internet. Isso aí era muito claro, né? Não Nosso tinha... conhecimento era através das revistas que vinham de São Paulo, né? Então, aos pouquinhos, através dessa publicação, eu conheci o Carlos Rafael. Eu estava expondo... O Carlos Rafael é um artista que trabalha para a Europa, desenhando quadrinhos, que hoje é profissional. Naquela época, ele não era profissional. Ele era um rapaz andando do shopping, estava andando com a namorada dele. E eu estava lá vendendo meu quadrinho independente, né? Eu fazia quadrinhos independentes. Eu vendi um quadrinho para ele. Ele falou, também desenho, posso mostrar o portfólio? Pode. Aí ele me mostrou os desenhos dele, fiquei criticando, né? Mas eu não tinha conhecimento... eu não tinha conhecimento profundo. Eu tinha um conhecimento... Eu chamei ele para participar do nosso quadrinho, que ele era eu achei ele muito bom. Anos mais tarde, ele foi estudar em São Paulo. E eu fui reencontrar ele ele virou meu professor. Ele estudou numa escola chamada Impacto Quadrinhos. Ele já estava desenhando para Filha do Zé do Caixão. Eu já tinha passado pela faculdade, já tinha feito outras coisas. E eu descobri que o desenho dele evoluiu. Eu falei, caramba, dá para evoluir desse jeito? Aí eu fui estudar em São Paulo com ele. Entendi. Mas isso foi um tempo de 5 anos, eu acho. Porque eu já tinha feito a faculdade. É porque o artista está sempre aprendendo e se descobrindo, né? Quando o artista... O momento mais criativo do artista é quando ele está empolgado com alguma coisa. E muitas vezes você demora até descobrir ali o que você quer fazer. Né? Quer fazer de verdade. E é interessante, né? Porque você, quando encontrou com o Carlos, né? Você, de uma certa forma, você criou a sua primeira comunidade de referência de amigos que gostavam da mesma, porque era muito difícil. Na época da gente era muito difícil. Quando você encontrar um cara que desenhava, você, pô, quero sempre estar com ele pra gente trocar ideia e tal. E essa amizade de vocês, quer dizer, um período de 5 anos durou muito tempo, né? Mesmo ele fora já do Rio de Janeiro e tudo mais. Mas aí no decorrer, tu teve que trabalhar com outras coisas, né? Tu falou para mim que tu acabou trabalhando na Petrobras, no setor lá também, né? Tu pode até explicar. E depois tu acabou indo trabalhar no setor da Globo, que era na parte de web lá também, né? Quando eu estava na faculdade, eu fui estagiário na Embrapa. Aí lá, no Exército eu já era ilustrador. Eu desenhava as cartilhas e manuais. Um pouquinho mais para cá? Mais para cá. Tá legal. Isso. Então, no Exército eu já era ilustrador, eu desenhava instruções. Depois dali eu fui fazer estágio na Embrapa. Aí eu já fazia diagramações e capas de livro. Depois eu trabalhei numa empresa de informática, uma empresa de web, de criação de sites, já tinha internet, eu era web designer. E lá eu trabalhava criando jogos. Então eu fazia ilustrações para jogos, eu fazia programação, que era uma empresa de tecnologia. E lá eles tinham uma parceria com o portal Serra Mar da Globo. Então, eu fazia tirinhas, fazia jogos para o portal da Globo. Eu já desenhava, só que eu não só desenhava. Eu programava, eu escrevia, eu desenvolvia. Porque eu meio que fazia muita coisa ali, né? Muita coisa, E depois que eu descobri que o Carlos estava trabalhando no mercado de quadrinhos, eu tive vontade de só desenhar. Porque eu sempre quis só desenhar. Só que na minha vida, eu sempre, além de desenhar, eu fiz outras coisas. Porque, às vezes, para você desenhar, você tem que ter uma plataforma, né? O jogo é uma plataforma, o quadrinho é uma plataforma. Então, para você ser ilustrador, você tem que ter um motivo, uma publicação, um livro. Então, eu fui buscando esse caminho. Então, eu fui acumulando experiência com jogos, com animação, criação de personagens, porque o Rio de Janeiro ele é um centro de animação. É que muita gente não conhece, mas o polo da animação no Brasil era o Rio de Janeiro. Da pandemia para cá, foi me mudando para São Paulo. Lá o Irmão de Aurel é feito lá. Sim. O desenho da Turma da Mônica era feito lá. Porque tinha estúdio de animação e o Carioca, lá no Rio de Janeiro, a gente tinha muito estúdio de animação. Uhum. Então, a animação e depois dos jogos virou algo que eu também trabalhei, eu tenho uma relação além dos quadrinhos. Então, quando eu fui descobrir o Carlos estudando e fazendo curso lá, eu passei a ir para São Paulo todo sábado. A gente viajava do Rio de Janeiro para São Paulo, que é mais ou menos 5 horas, né? Para fazer o curso lá. E o curso era bastante caro, assim. Então eu não tinha condições de fazer o curso regular, mas eu ia esporadicamente, estudando. Lá eu fui aluno tive contato com o Luke Ross, tive contato com o Klebs, tive contato com o Melly Clark. Tive contato com os professores de lá, que eram muito bons. O Bob. E que estavam no mercado internacional de quadrinhos já fazendo a diferença, esses caras. Né? Sim. Eles foram os caras que começaram a invadir o mercado.
né? É aquela história, né? Era tudo mato, né? Eles saíram tudo abrindo um caminho. Manny Clark é uma pessoa maravilhosa, muito talentoso também. Eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. Ele, e eu acredito a esposa dele também. É Gente, o assim, Fábio Laguna, eu acho. Fábio Laguna, o Luke Rocha também é incrível, o Fábio e... Tem até um episódio com o Fábio Laguna. Então, eu ficava impressionado com a confiança dele, né, de desenhar e tal. Tipo, eu mostrei meus desenhos, né, artísticos, ele falou, pô, cara, tu tem que aprender a desenhar, tu tá só repetindo isso aí. Aí, isso abre a cabeça. Quando eu converso com um jovem, é as mesmas coisas que eu falo, tipo, as mesmas coisas que eu aprendi, as pessoas passaram feedback. Nessa brincadeira de estudar em São Paulo e ter contato com a Impact, eu acabei virando aluno deles, fazendo o site deles, e depois virando professor, e depois virando dono da Impact lá do Rio, né? Que teve uma Impact Quadrinhos de Janeiro, e eu investi, a gente criou uma estrutura, e a escola Impact Quadrinhos que aconteceu em Botafogo, era eu que estava lá. Então, eu Sim. estava lá fazendo a direção, e era um período muito legal. Eu nunca quis ser professor, eu nunca quis ser dono de escola, mas acontece que às vezes oportunidades aparecem. Tipo, dar aula acaba sendo uma oportunidade de você estar ali no meio das pessoas, estar ali aprendendo. Aprendendo, conhecendo mais gente da cena, da região. E além de tudo, a gente aprende mais também, né? Tanto vendo com a questão dos alunos, como a gente pesquisando para trazer soluções para eles, né? E é uma vocação, né? Você acaba descobrindo que você consegue, né? Então você acaba... E eu fiquei sabendo na época que tu abriu a escola e tudo mais. E eu acho que a gente se comunicou algumas vezes. Eu lembro que tu fez um vídeo andando dentro da escola, mostrando a escola por dentro. Tinha aquelas divisórias dentro da escola. E tu tinha essa mesma energia, velho. Essa coisa, tu ia mostrando, filho, aqui tá tendo aula do sei que e tal. Antes de abrir a escola, eu trabalhei fazendo um quadrinho mensal do William Shatner Tech War. E eu fazia layout para outros artistas. E a Impacto era um estúdio também, né? Uma agência. Então, teve um dia que teve uma ilustrações para a Folha de São Paulo. Eu trabalhei fazendo os layouts. Eu estava trabalhando como ilustrador já ali. E era uma coisa que era algo muito puxado. Quando eu trabalhei no quadrinho William Shatner Tech War, né? Que era uma série mensal. Esse trabalho eu peguei num site da internet, foi o Digital Web. Sim. Eu fiquei anos fazendo amostras para Impacto Quadrinhos. Cheguei a ser aprovado nos testes, mas você não consegue pegar o trabalho. Porque ninguém vai passar um trabalho para alguém que não tem experiência. Então, por mais que seu trabalho esteja tecnicamente bacana, o editor ele vai escolher... Tem dois artistas. Um excelente, outro... Desconhecido. Pode ser bom. Mais desconhecido. No mesmo nível. Ele sempre vai pegar o cara que tem mais experiência. Para você pegar um trabalho de uma pessoa famosa, ele não pode ter tempo. Ele não vai ter tempo. Aí tu nunca vai pegar um trabalho... É verdade. Porque sempre vai pesar, né? Então, eu peguei esse trabalho para esse editor, né, dessa editora, que eu lembro, a Blue Water é o nome dela, e eu trabalhei para eles fazendo títulos mensais, né, do William Shatner. Depois eu fiz o Adam West. Aí o Carlos Rafael, agora você tá bom para tomar meu lugar aqui e eu só desenhar. Aí eu virei... Aí eu entrei como diretor, professor. Não foi algo assim, algo conquistado, né? Tem muita gente que quer dar aula, tem muita gente que quer trabalhar no meio, mas não faz o teste antes, não entra no mercado antes, porque ele acaba paralisando a evolução da pessoa. Aí a pessoa às vezes fica frustrada porque não passou por essa etapa, né? Tipo, eu experimentei esse ano aí trabalhando com quadrinhos, eu descobri o lado bom, o lado ruim, e isso na hora de você dar uma aula, você acaba sendo um professor um pouco mais caxias, mais exigente, né? Mas você não desacredita as pessoas, porque você sabe que é possível. Que é possível. E outra coisa, a tua jornada, como você mesmo falou, às vezes a gente pode até se tornar um pouco mais duro e uma exigência, uma coisa, mas não é pensando em desestimular, mas é mostrando para a pessoa que o mercado tem essa competitividade, você tem que estar preparado, você tem que buscar ter um diferencial para na hora da oportunidade certa, né? Porque é justamente o que você falou. Às vezes tá um portfólio de um cara que o cara sabe quanto vende na banca e você é um cara tão bom quanto, mas o cara não sabe porque você não tem histórico. Então, quando você tá na oportunidade, que esse cara tá ocupado e finalmente estoura a sua oportunidade, você tem que estar preparado para você ser tão bom e competitivo quanto e para você permanecer, senão você só faz o bate e volta, você só faz e não volta. É verdade. Né? E isso é uma coisa que eu vi que na tua história tu sempre teve muita persistência. Tu é um cara muito persistente. Tu acha que essa tua persistência de estar assim, né, nessa tua paixão, buscando e acreditando,
vem de onde tudo isso? Assim, realmente é da paixão pela arte ou essa criança interior sua que não quer dizer assim, cara. Porque tu falou agora dos teus empregos que tu fez pra ir pra tudo mais. E tudo foi voltado com desenho, pô. Eu trabalho, eu sempre... Tu tá ligado assim que te puxou de todo jeito, tu conseguiu fazer esse link aí. Meu pai, ele é um artista, é um músico. Ele compõe e ele escreve. E ele é um cara da boemia, da música, da canta. Então, eu não queria ser meu pai. Tipo, eu não quero ser um artista desse jeito. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ter responsabilidades. Então, eu acabei virando... Eu tenho um lado mais lógico, que é o lado que eu tenho empresa, que eu faço gerenciamento de pessoas por causa desse histórico. Tipo, eu quero ser um artista, mas eu também quero ser uma pessoa confiável. E tem o lado da arte, que eu tenho isso às vezes. Então, Deixa eu puxar aqui do microfone, senão a gente vai perder teu áudio no Spotify. tá. A arte, tem aquela coisa, eu tenho arte nas veias, pela questão talvez genética, talvez é uma questão de... Você sente que a gente tem uma facilidade. Desenhar, para mim, é uma facilidade que eu tenho desde criança. A parte técnica era um problema. Mas a facilidade de desenhar, você percebe quando a pessoa tem uma facilidade. Tu pega um aluno, você vê lá desenhando os cartoons lá, e quando o cartoon é um negócio bem interessante, porque o cartoon, você olha aquilo ali como algo mais original. Eu migrei para algo mais real, coisa assim, por causa de cursos. Mas quando você vê um aluno que desenha, assim, pô, ele tem um jeito, tem um estilo, tem uma maneira de desenhar. E é uma linguagem. Então, eu acredito que, por causa dessa influência que eu tive do meu pai, da questão da lógica das coisas, eu fui acumulando essas habilidades. Mas quando você conhece alguém que realmente faz aquela coisa que é a inspiração, você fica acreditando que você consegue, né? Você sempre precisa ter uma referência, você tem que ver alguém. Você não pode ver a outra pessoa como um rival, nem uma competição. Você tem que enxergar como uma fonte de inspiração, você tem que ver aquilo como uma possibilidade. Foi assim que eu vejo o Carlos Rafael, e ele que abriu algumas portas para mim, mas ele tem a jornada dele. Então você tem que criar a sua própria jornada. Entendeu? Exatamente. Cara, isso já faz um professor incrível. Que isso que você falou já é incrível. Porque quando a gente consegue olhar com esse olhar o seu colega de trabalho, você sabe que, e principalmente porque quadrinho, a gente não está competindo um com o outro, está competindo com o mundo. Sim. Né? Quando você tem a competência como você teve, né, de fazer um trabalho para Marvel e trabalhar na parte do Avengers, que é a parte de jogos e tal, quantos lá não tentaram e você foi selecionado? Então, assim, é isso que eu falo. Não adianta você, às vezes, estar preocupado com quem está do teu lado, tô competente. Não tem isso. A gente não sabe quem vai chegar na mesa do editor. Não sabe quem vai avaliar você. Qual foi o critério realmente final porque você ficou nesse trabalho, né? E isso que você falou, cara, muito bom, velho, muito bom. A gente nunca tá pronto, assim, Saúde. As oportunidades, elas surgem e você abraça. Não é que você seja pronto, você tá ali no momento e você tem que se abraça. A maioria das pessoas que estão atuando com isso, muitos se colocaram no lugar certo. Porque existem pessoas mais talentosas, mais habilidosas, mais competentes que não tiveram, talvez, a oportunidade de exercer isso. E tudo bem, mas você tem que se colocar nos locais também, né? E também você não pode viver uma ilha, né? Então você vai ficar muitos anos patinando, né? E frustrado por simplesmente não estar ali. Também você enxergar as pessoas como rivais também é muito ruim também psicologicamente. Porque você acaba bloqueando várias oportunidades que você pode ter também. Então, é você buscar se inserir nos locais e as pessoas vão descobrir o teu potencial ali pelo teu trabalho. Você vai ser visto, as pessoas podem rivalizar com você, acreditar que você... Mas você não pode cair na sintonia de não ver o lado positivo disso, né? Sim, claro, com certeza. Eu vou pegar aqui a tua pasta, que é a pasta que você trouxe. Sim. Vou abrir aqui. Eu vou ter que virar a arte para o meu lado, É legal. porque a câmera fica de cabeça para baixo se eu virar a arte para você. Aí tem alguns desenhos na época que eu fazia o desenho no lápis, né? Eu fazia aquele lápis definido. E tem uns desenhos que eu faço de commissions, né? Para clientes, né? Manual. Atualmente eu tenho trabalhado no digital, né? Tu pega aqui, por favor, Nívia. No iPad. E atualmente eu tenho trabalhado em 2 quadrinhos, né?
mas eu tenho desenhado eles no digital, né? Esse desenho que o Ozzy tá abrindo aí, eu tive na Baltimore Comic Con, né? Agora, depois da pandemia. E esse desenho que tá aí é do artbook da Baltimore. Eu tive lá nos Estados Unidos, perto de Washington, nesse evento. E eu fiz esse desenho aí dessa personagem que é da Jim Thompson, eu acho. Jim Thompson. Aí esse desenho é um desenho original que eu fiz pra Baltimore, né? Aí o desenho, eu acho que é um personagem dela, né? E a ideia do desenho é uma ideia que é a cidade de Baltimore e os fantasmas. O meu desenho, ele tem um pouco do cartoon, por causa que eu desenhava cartoon. Meu desenho tem uma mistura do cartoon e é um desenho orgânico, é um desenho inventado, assim. E lembra, pra você ver como são as coisas, eu vou só pegar uma referência pra dar talvez algumas pessoas conheçam, outras não, porque a gente conhece mais os artistas porque a gente consome tanto, né? Mas é o caso do Scott Campbell. Sim, sim. Você tem hora que lembra um pouquinho da Disney, o desenho dele, mas lembra também um mangá. Então essa coisa híbrida também tem a sua beleza na arte quando a gente vê, né? E o teu tem isso também. O próprio Neil Adams, ele falava que o Neil Adams desenhava cartoon também. Ele acreditava que no cartoon tinha algo que você vai além da realidade. Você aumenta a emoção das coisas. Então, você ter o cartoon, ele tem uma linguagem, entendeu? Porque o desenho parece uma montagem, se você fizer o desenho super blocado ali, né? Então, o cartoon, o movimento e o exagero das coisas deixa algo mais orgânico, né? A composição, ela facilita a velocidade de produção, porque você consegue equilibrar os elementos, né? E você se dedicar a ter uma identidade no que você faz de maneira subliminar as pessoas terem vontade de comprar. Aqui mesmo, nessa arte que você fez, ó, pessoal, olha como é uma arte quando o artista ele tem conhecimento de composição. Tudo que está acontecendo ao redor da arte que o Lipe fez está convergindo para você olhar para o Lion. Tudo. Os vilões, combate aqui com o Pantro. Então aqui, tudo está convergindo. E essa é uma arte incrível que ele fez. Normalmente nos eventos vocês vão encontrar sempre algum print, arte original do Lipe. É você tentar evitar as tangências, né? As coisas se encostarem. E você desenhar as formas geométricas simples. Você pode ver que esse desenho aí é um triângulo, né? Sim. Esse é o quadrinho que eu estou trabalhando agora. Ele se chama The Party, né? Fui contratado por um cliente da Califórnia. Ele me contrata, ele me paga por página. E eu criei esses personagens para ele. E está sendo um quadrinho bem interessante, assim. Vocês vão ver em breve. Puxa, muito legal. E é uma pena que muita coisa que a gente faz, né, não vem pro Brasil, né? Muita coisa. Então, assim, às vezes as pessoas... eu até entendo quando alguém não conhece alguns artistas, né? Até como o meu mesmo, muito trabalho meu tá na Austrália, tá nos Estados Unidos, não tá no Brasil. Só veio até trabalho meu no Brasil quando eu fiz um trabalho com a Guará, que saiu o Santo Desviantes, entre outros. Eu vi. Né? Tu viu? E aí é quando você... Caramba, vai chegar agora na galera daqui, né? E tu também chegou a fazer algumas HQs nacionais, não foi pra cá? Sim, há muitos anos atrás, né? Eu fazia quadrinhos independentes, mas você realmente, quando você descobre que você ganhando pelas páginas, você recebe garantido, então você vai buscando essas oportunidades. Então, desde aquela época, desde que depois da Impacto, fechou a escola Impacto Quadrinhos do Rio de Janeiro, foi um dia que todo mundo ficou triste. Quando fechou, todo mundo ficou triste e eu fiquei contente, porque eu estava querendo ser desenhista, eu não estava querendo ser o dono da escola. Então, teve um dia que a gente fez um evento dentro da escola, todo mundo era artista mostrando trabalho e eu não. Isso me bateu uma tristeza e eu tive vontade de fechar a escola. Aí eu falei com a minha esposa na época sobre isso e eu estava com dinheiro. Aí, no ano seguinte, eu fui para a New York Comic Con mostrar portfólio. No primeiro dia lá, eu já saí com trabalhos. Então, meio que eu peguei um trabalho chamado Apocalipse Boulevard, né, que era um quadrinho para um americano. E dentro de uma rodada com os americanos, todo mundo queria trabalhar comigo. Tipo, um mundo paralelo. Tipo, eu tava no Rio de Janeiro acreditando que eu não tinha... Eu nunca estava pronto, fazendo testes. Quando eu estava nos Estados Unidos, passei a ficar pronto na hora. Tipo, o pessoal viu e eu comecei a fazer um trabalhos, né? Então, muitas vezes, você acreditar em você mesmo é muito importante, né? E é difícil. Então, você tem que fazer uma coisa que você gosta para você ter motivação de você acreditar que é possível, né? E o maior sucesso, assim, ter sucesso
no que você se dedicar, o trabalho nunca perda de tempo. Quando você trabalha, você vai ganhar, no mínimo, experiência. E o sucesso, não necessariamente é você estar trabalhando um personagem dos sonhos, coisas assim. O sucesso, muitas vezes, é você conseguir fazer o que você gosta. Sim. E você conseguir fazer isso com satisfação. Deixa eu ver se não vai ficar de cabeça para pai. Eu vou girar aqui. Essa página aí é um outro quadrinho que eu fiz pro americano, que é como How I Became a Shoplifter. Foi publicado por uma editora chamada Sumerian Comics. Esse trabalho foi uma pessoa que entrou em contato comigo no Instagram, eu acho, que me contratou. Aí eu fiz os designs, fiz os logotipos deles, né? Porque eu sou formado em desenho industrial, então eu consigo fazer design, letras, logotipos e ilustrar, né? Aí esse desenho eu fiz aí, desse quadrinho. Interessante que esse desenho aqui, a gente vê que é uma cena mais de terror, tu deixou muito mais denso do que aquele que a gente tá olhando dos Thundercats. Que ele ficou muito leve, muito, como tu falou, a questão do cartoon, mas tem um pouco de realismo naquele teu desenho. Mas a leveza do traço é outra coisa. Quando tu passou aqui pro terror, tu pegou pincel e, sabe, deu aquelas pinceladas mais que deixa dar atenção. Porque até a própria pincelada, ela dá a dinâmica da atenção da arte. E tá muito interessante isso. É o storytelling. A diferença desse desenho do outro é os triângulos ali. Você vê que a composição são triângulos, né? Tipo do Frazetta, né? Você desenha um triângulo e bota as coisas dentro. E você deixa espaços em branco para a pessoa respirar também. Era uma coisa que eu muito errava quando eu desenhava, que eu botava tudo de detalhe. Agora, cara, isso aqui tu fez faz muito tempo. Fiz. Muito tempo. Isso ficou muito... Agora ainda, isso foi 2014. Ainda é lindo, pô. Pô, legal. Ainda é lindo. E eu lembro que tu pegou, na época, na CCXP, tu tava com print e tava vermelho, fundo vermelho nesse, né? Sim, sim. Essas cores aqui são tuas também? Não, geralmente as cores são feitas por coloristas, né? Eu também, quando eu pinto, eu pintei alguns desenhos, mas depois que eu descobri que quando você se dedica a uma etapa, você pode caprichar mais. Por exemplo, fazer o desenho a lápis. Se você só fizer o lápis e você trabalhar com um arte finalista, ele vai melhorar vai deixar mais vai trabalhar. Então, você se desenvolver em todas as áreas do desenho leva muito tempo. Então, geralmente eu passo as cores para alguém colorir e quando eu posso, eu passo o trabalho para arte finalista. Esses desenhos eu fiz a arte final, mas aqui. Eu fiz a arte final desses desenhos, mas eu tenho vários desenhos que eu não fiz a arte final. Eu trabalhei numa série para a Inglaterra de super-heróis negros, né, durante a pandemia, né? Aí eu desenhava e o Jim lá de Santos ele fazia arte final. Aí eu fazia as páginas no digital, né? Uhum. Eu tinha que produzir, eu acho que lembra 4 páginas por semana que eu tinha que fazer. O Dennis Dean, né? O Dennis Dean, com fazer o desenho sem arte final, você agiliza, né, também. O Dennis tem uma arte final muito bonita, a arte final dele. Né? Isso aqui, pessoal, vocês vão conseguir ver com muita nitidez, mas olha só, essa parte aqui ó, é o peso, as linhas que passam aqui, que é quase uma moldura para sua visão vir para cá, as linhas externas elas são mais grossas do que a linha do personagem para dar essa sensação de profundidade. O personagem é denso, tem muito preto, mas o Lipe, né, ele fez toda a arte pensando nessa área de composição. Essa arte final é tua, sim. Né? Dá para saber que é tua já. E ele deixou mais sutil o peso da mão dele em todo o personagem e à medida que vai se afastando, ele vai deixando mais fino. Com isso você tem camadas da arte aqui, ó. Né? E os detalhes... E detalhe, esses valores que estão aqui são ilustrativos para o período aqui do podcast, viu? Depois se alguém entrar em contato, pode ser outros valores, só para você não ficar achando... Uma coisa legal, são cores, né? O detalhe é como se fosse um cinza. O preto, só tem preto aqui. E eu fiz ele como se fosse um avô. Então eu fiz ele numa posição como se fosse um avô, sabe? Que foi uma ideia que eu tava tendo, né? Uhum. Do avô. Eu me amarro em desenhar máquinas, então é um negócio que dá para fazer imaginando. Então eu acho um negócio legal e rápido de fazer. Aí, esse desenho eu fiz uma hamburgueria, esse desenho. Foi um desenho que uma hamburgueria entrou em contato comigo e foi impresso na parede, né? Era a Taverna do Dragão Hamburgueria. Aí eu fiz o desenho manual, né? E muitas vezes eu desenho baseado em coisas que eu vejo no mundo real. Até agora tu só entregou a tua idade, né? Porque é só o que a gente gosta. Você entregou Thundercats, Caverna do Dragão e agora Lion Man, meu amigo. Eu puxar mais pra cá pra aparecer. O Lion Man. Esse Lion Man é o Lion Man da memória que eu tenho, mas se você ver como ele é... Não, eu assisti, pô.
Eu gostava do Engraçado. Lion Man laranja. E aí tem o Lion Man branco. Eu achava o branco muito tosco. Mas os dois são toscos, né? Mas era maravilhoso na época. É engraçado, né? Tipo, esse desenho eu fiz pra dar de presente e eu nunca dei. Tinha um aluno meu lá que pedia um desenho pra mim. Caramba, cara. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra Aí, cá. esse Lion Man é tipo o Lion Man que eu imagino, mas... Aí, Tem, He-Man, She-Ra, tudo da época da gente, cara. Da época da gente. eu acho que tem página aí do Tech War, né? Olha, isso aqui é que é legal, sabe? É você pensar como vai estar no claro e como vai estar no escuro. O que é que você vai destacar para tanto preto envolvido. Isso aqui, pessoal, tem muita técnica, porque você tem que visualizar isso antes na sua mente, como você vai distribuir toda essa iluminação, que tem que ter na área de respiro mesmo, para que você olhe onde precisa olhar. E o Lipe aqui nessa arte, ele foi o que ele fez. Ele deu essa distribuição aqui total na parte da arte. Eu trabalhei fazendo as artes no Rock in Rio e tem algumas artes que eu fiz por causa da Game XP, né? Uhum. Aí eu fiz esse desenho das manas pra Game XP. Essa arte aqui foi feita numa live. Se você for botar no Google lá LDZ, você vai ver eu fazendo esses desenhos aí. Que é o teu canal, né? O LDZ? Sim. É o teu canal. Aí já tem um tempo que a gente não atualiza, mas muitos desses desenhos a gente desenhava, a gente ficava 2 horas desenhando e fazia. Lipe, normalmente, quando você está fazendo uma página de quadrinhos, Sim. deixa eu entregar aqui para a Nívia, que está aberto. Tem uma página de quadrinho, acho que no final lá, só no lápis, Lá. que você pode ver aí. Eu fazia as páginas no lápis antigamente. Eu cheguei a vender todos os desenhos que eu fazia Aí. pro João Colver. Que eu tinha, né, nessa época lá da Impacto, eu não fazia o desenho no computador, eu fazia tudo no lápis definido, né? Aí eu fiz essa página aqui, é a página... Acho que são páginas da época Esse lá é o do... Witchblade? Eu acho que é parecido, né? Parecido, né? Isso aí é Qual é a experiência? E tem um filme chamado Experiência, Isso né? aí foi de um livro do William Chaves chamado Quimera, né? Que eu fiz lá para essa editora. E eu guardei algumas. Essa aqui eu guardei lá até que o mas as páginas todas eu vendi pro João Calver. Apareceu lá, ele apareceu lá na escola, na minha escola, né, de desenho lá. Ele comprou uma pasta, comprou minha pasta inteira, cara. E ele me deu um bolo de dinheiro. Aí depois que ele foi embora, eu fiquei que nem criança mostrando pra minha esposa, tu é maluco, tu vendeu. Isso aí vai valer maior grana no futuro. Eu falei, não, cara, eu vou... O cara apareceu com bolo de dinheiro, eu vendi tudo. Isso aqui tudo foi pincel? Tu fez? Porque tá parecendo muito pincel. Que acabamento bonito nisso aqui, cara. É pincel e canetas técnicas. Sério? Esse é o Maroon 5. Esse fininho aqui é canetinha. É canetinha. Cara, ficou muito lindo isso, pô. Eu uso pincel para fazer os pretos. Eu uso canetas técnicas. Eu não lembro aquelas Unipin. Unipin, né? Eu adoro... geralmente a gente desenha o que a gente gosta. Por exemplo, eu adoro animais. E eu tento dosar as texturas, né? Eu acho que o acabamento do nanquim tem coisas que você faz no nanquim que no lápis você não consegue fazer. E eu gosto de fazer arte final, mas bem que para as editoras eles preferem que você faça uma das etapas, você não faça todas, né? Sim. E me diz aí uma coisa, como tá hoje a realidade, tipo, do teu trabalho? A tua escola voltou depois da pandemia? Como é que foi tudo isso? Porque pra gente aqui também, no caso, falando da Rascunho, né? Teve que fechar, passamos quase 3 anos fechado. Como é que foi lá pra tu, esse momento lá na escola? Foi horrível, porque 2 anos antes da pandemia eu tive um crescimento absurdo na cidade, né? Eu tô aqui ali pra poder ver ali. Eu morei um tempo em Sorocaba, em São Paulo. Eu morei 1 ano em Sorocaba. Nessa época que eu tava numa época de transição. Então eu morei 1 ano em São Paulo, em Sorocaba. E depois eu voltei para o Rio de Janeiro. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de voltar com a escola, porque as pessoas já sabiam que eu tinha impacto, as pessoas me procuravam. Então eu abri uma escola no centro comercial eu comecei dando workshops nos museus, dando oficinas em algumas escolas. E depois eu aluguei um espaço, abri um curso de inglês. Só que o curso de inglês não deu certo. Porque muita concorrência, né? Aí eu transformei o curso de inglês no curso de desenho e
o curso foi evoluindo. Aí teve a pandemia, a escola já era uma escola grande, já tinha 3 salas, laboratório digital. Eu tinha lá eu abracei a parte de ilustração e concept art e a parte de animação. Então a gente tinha lá Photoshop, as mesas de animação. Aí teve a pandemia, aí eu fiquei com medo de fechar, eu não tinha onde guardar minhas coisas, né? Então eu fiquei, o governo ofereceu pra gente uns auxílios, não, o governo não, os bancos ofereceram crédito. Então eu peguei esse crédito, eu só tive realmente decadência quando acabou o dinheiro do crédito, a pandemia não tinha acabado ainda. Aí realmente eu tive que trabalhar o triplo para poder manter a estrutura, né? A escola tá lá, eu mantive, tá funcionando agora nesse momento, tá tendo Eu aula vi, lá. tu teve uma retomada. Eu acho que eu vi uma live tua, foi no teu Instagram, e tu falando da retomada da tua escola. A gente, Eu fiquei muito feliz por tu, pô, nessa a gente não retomada. conseguiu ainda retomar o que a gente era antes da pandemia ainda. Sim. Tá nessa fase de transição ainda. O Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro acabou. Então, meio que a realidade do Rio de Janeiro, do centro de Janeiro, ficou muito triste até agora. Caramba, pô. Posso imaginar. Mas a gente está lá desenvolvendo os projetos, eu mantive os professores, a equipe teve uma transição, né? Agora eu estou com uma equipe nova na escola. E quando você tem experiência, você perde tudo, mas você consegue recuperar, né? Só que você fica um pouco mais frio e já não é tão empolgante, é desgastante você recomeçar. Você já sabe o que pode acontecer e eu estou levando as coisas com leveza, mas realmente foi muito complicado, assim. E o mais interessante é que muita gente acredita que é o fim e desiste, né? Sim. E você, por ser o dono, você nunca pode desistir, porque para quem tem empresa, fechar a empresa é dívida. Pô, é imposto, é um problemão. Eu como essa empresa já foi a quarta vez que eu já tive provedor de internet, já tive o curso de desenho da Impacto. Então, eu descobri que quando eu fechei a Impacto do Rio, cara, você fecha com dinheiro. Rapidinho, o dinheiro some. Porque você depende daquele fluxo semanal. Então, o mais importante é você guardar dinheiro. É o mais importante. Você tem uma empresa, as entradas é uma coisa, o lucro é outra e você tem que ter um caixa. O caixa que é o que te dá a liberdade. Agora eu estou num período de reinicial de novo, recomeçando, mas é uma luta, assim. E você tem que ter muita motivação própria, porque é o tipo de coisa que ninguém vai te estimular. Isso é verdade. Você tem que buscar esse estímulo. E você tem que ter uma sobriedade para você lidar com a crise e as pessoas não perceberem. E você está passando por aquele momento de transição muito pesado, na realidade. Que ninguém vai entender aquilo. Não vai entender. Depois de tudo isso que aconteceu na pandemia, nessas retomadas, e tu tá agora também retomando as tuas idas nos eventos e tal, mas a cena no Rio de Janeiro para quadrinhos mudou alguma coisa? O Rio de Janeiro, falta no Rio de Janeiro informação sobre histórico, né? Eu tive a oportunidade de conviver com as pessoas todas que fizeram quadrinhos no Rio de Janeiro, tanto o Ziraldo, na época da Impacto, a Impacto era perto do estúdio Ziraldo, eu convivi com ele. Ele me falou do passado do Rio de Janeiro, você tinha ilustradores ilustrando para o exterior naquela época, Getúlio Bonfim, caras que já desenhavam para o exterior, que moravam artistas como Edmundo Rodrigues, que tinha filmes de heróis, séries na TV, não só o Capitão 7, você teve lá o Jerônimo. O que aconteceu de lá para cá, já aconteceu antes. A gente não tinha... Saúde. A gente não tinha internet, não tinha... A gente tem mais possibilidade de criação e de projetos. Eu vejo um futuro bacana, brilhante no futuro. Se a gente puder passar para as novas gerações a história, né? As pessoas conhecerem, né? Porque todo novo artista, ele chega como se fosse único e esquece o passado. É importante você não esquecer que no futuro você vai ser o passado. Então, se você perde o passado, então acho que tem que ser feito um trabalho de resgate, né? Lá você tem no Rio de Janeiro o Júlio Shimamoto, que é tipo uma biblioteca sobre a história dos quadrinhos, da história... Você sabe de tudo, conversando com ele, que está lá, um senhor. E você não pode esquecer do passado. E a minha missão ali no Rio de Janeiro é não deixar a peteca cair. Se eu fecho a escola, se eu fecho o espaço,
E a colaboração que eu posso fazer para as próximas gerações, né? Cara, eu poderia até complementar, mas eu acho que você falou isso muito bem, pô. Muito bem. Eu acho que não tem nem como complementar, porque você ilustrou uma visão de uma cena, tipo, inspiradora, que a gente tem, as pessoas que a gente se inspira, que a gente tem essa missão também de inspirar outras pessoas. Eu acho que é até uma retribuição, né? Porque se alguém inspirou a gente tá levando para outras pessoas serem inspiradas, né? E você falou isso muito bem, pô. E é um ciclo, né? Eu tenho uma história bacana que eu conheci o Mark Silvestre. Não, aperte minha mão. Eu gosto demais dele. Quando eu tive na segunda vez na New York Comic Con, eu fui lá como expositor. Eu fui como visitante e fui como expositor, né? E as pessoas falaram pra mim que eu não ia conseguir. O cara que eu escrevi, que eu desenhei, o Apocalipse Legal, o Buddy, que eu desenhei pra ele era apresentador de uma palestra que o Mark Silvestre era o entrevistado. Aí eu cheguei pra ele e falei, cara, eu não acredito que você vai... eu guardo até hoje o primeiro gibi que eu li. Tudo isso pra ele. Aí eu levei, fiquei na fila esperando, aí no final, pô, conversou comigo, pô, foi um negócio bonito, cara. Caramba, velho. Foi mesmo, pô. Foi. Putz, espetacular, Lipe. E, meu irmão, eu não sei nem como descrever. Pra tu ter ideia, eu e o Ricardo Jaime e o Carlos Lima, que somos amigos desde a adolescência, a gente tinha uma brincadeira. Toda vez que um ia pegar o ônibus pra ir pra casa, o ônibus tava na porta pra sair, assim, tipo, parou no negócio pra ir embora da parada de ônibus. A gente dizia assim, apertava a mão pra ir embora e fazia Max Silvestre. E ficava segurando a mão do outro. Era ensaiando o momento de conhecer o Max Silvestre, cara. Cara, pra tu ter uma ideia, eu me comunico com ele no Instagram. Cara, que massa, velho. O negócio do desenho, cara, você coloca ali. Assim, meu sonho era fazer o que ele. Era chegar um dia e passar na banca e ver eu ali. Sim. Só que são muitos obstáculos, cara, porque ninguém vai fazer isso por você. Você tem que fazer. E assim, você tem que acreditar muito no que você faz e ter bastante fé e fazer o seu caminho. Porque você sempre vai ter que criar um novo caminho, né? Não adianta você querer ser o Max Silvestre. Você vai ter que ser você e conseguir fazer trabalhos, né? Tipo, eu tenho história muito louca. Tipo, o Olivier Coipel foi no Rio de Janeiro e ele escaneou os desenhos dele no meu scanner, porque ele estava trabalhando, eu tinha a escola, ele foi lá escanear as páginas dele. Os artistas, por exemplo, o próprio Life, desses caras, você encontra com eles assim nos eventos. Então você, quando você passa a fazer isso e começa a se inserir no meio, acaba sendo uma coisa normal. Quando eu fui trabalhar na New York Comic Con pela primeira vez, eu nunca tinha visto o Ivan Reis. E quando eu fui na New York Comic Con, ainda não existia CCXP. Sim. Quando eu fui ser expositor na New York... A CCXP surgiu um ano depois que eu fui na New York Comic Con como expositor. E eu fui lá na... Primeira vez que eu fui quando eu fui na New York Comic Con, a segunda vez que eu estava destruído, porque eu estava trabalhando muito, eu estava destruído. E quando eu cheguei lá em Nova York, eu vi aquilo lá, cara, eu fiquei, caraca, cara, que bacana. Mas o que eu tive que sacrificar para chegar aqui, cara? O que eu tive que fazer na minha vida? Cara, que difícil. Aí eu vi os outros artistas lá, muitos te olham meio atravessado, nem todo mundo acredita que tu tá lá. Tipo, eu encontrei com uma pessoa lá, a pessoa, mas o que você tá fazendo aqui? Como você tá? E outras pessoas se empolgam, cara. Outras pessoas te abraçam e tal. Então, você tem que acreditar em você, porque nem sempre vão te colocar nos lugares. Você vai ter que fazer o teu barato. E ali, cara, eu descobri que a vida não é só ser desenhista, não é só ser sucesso. A vida é muito mais que isso. Você tem que estar bem para você chegar nos lugares. Então, eu tenho trabalhado para quando eu voltar lá, eu voltar melhor. Melhor, mais organizado, mais equilibrado, porque a gente rala muito, cara. Verdade. Não, eu me emocionei aqui com a sua emoção, pô. Porque passou na sua mente o filme daquele momento, um quadrinho e tal. Eu acho que eu teria a mesma reação. Ah, cara, eu fiquei muito emocionado aquele dia. Porque realmente você pega daquele momento, aquela célulazinha do cara andando com um desenho, escutando as críticas, batalhando pelas publicações. E Lipe, você
Velho, você não vou dizer assim, você como professor, vou dizer, você como pessoa, você é um cara determinado. Desde que eu lhe conheci, a gente sabe o quanto é frio a internet, a gente Sim, vira sim. amigos de se conhecer, mas a gente às vezes não tem a profundidade do abraço. E num evento ou outro que a gente se encontra, como eu te falei, parece que eu já te conhecia, como outras pessoas que eu encontro lá, que eu espero ter a oportunidade de entrevistar essas pessoas. Mas você contou agora a jornada de um sonhador que não é o sonhador que está olhando para um moinho e achando que aquele moinho era um gigante. Não. Você era o cara que era o sonhador que queria dar a volta na montanha e ver o que tinha do outro lado. Essa é eu não sei se isso é uma coisa muito filosófica, né? Mas você atravessou essa montanha, que era estar no Brasil, vendo como as pessoas estavam vendo, as dificuldades da nossa realidade, acreditar e não acreditar, e você pegou um voo, você chegou, você conheceu seus ídolos, você se aproximou, você ouviu um outro feedback, né, de tudo que é você como artista. E para mim é muito legítimo dizer que você colheu tudo aquilo que estava preso no lib, que estava trabalhando em outras coisas e que não estava se completando. Você teve a resposta. Sim. Ela ainda não vai ser fácil. A gente sabe disso. Eu sei disso. E mais do que, assim, digo mais que muita gente, pelo menos na minha realidade, mas eu fechei a escola, trabalho como quadrinista, trabalhei em outras coisas. Você fala, aqui dentro de mim eu também me emociono, mas eu, eu, eu de uma certa forma estou um pouco mais contido, mas é porque é uma coisa real, visceral, e é isso. É isso. E que bom que aconteceu isso com você. E que bom que você sabe. Não é um tipo de coisa que você não precisa de testemunhas. É o Sabe? caminho do sonhador e você tem menos concorrente, porque as pessoas não acreditam. Tipo, é uma jornada longa. Sim. E quando você encontra pessoas que já chegaram no lugar, você sabe que tem a parte frustrante também. Uhum. Não é aquela mil maravilhas que as pessoas imaginam. E existem pessoas que elas estão defendendo uma ilusão. Eu acho que todo mundo é capaz, todo mundo pode conseguir. Eu acredito realmente nisso, porque não tem como você controlar, sabe? Eu acho que quanto mais artista você tiver, quanto mais pessoas criativas, melhor para o mundo. Então, você ser uma pessoa que fecha e protege, você está limitando vários universos que poderiam existir. Então, eu acho que o que acontece? As pessoas que deviam estar estudando e correndo atrás, elas não estão. E as pessoas que estão ainda sem informação, que elas vão atrás. Eu acho que, dependente da idade, depende de quem você seja, se você for atrás e se aproximar das pessoas, você vai conseguir algumas coisas. Você vai correr atrás. É você fazer o necessário, né? E eu acredito que quanto mais artista, quanto mais eventos, quanto mais escolas, quanto mais iniciativas, só que é saída saída superficial. Fazer as coisas para valer, né? Acreditar mesmo. Liber, está chegando no momento final do seu episódio. Foi um episódio para mim muito emocionante. Primeiro, antes de você agradecer a todos que acompanharam o seu episódio, eu vou fazer o meu agradecimento e tem uma pergunta que eu vou fazer para você. Legal. Mas primeiro eu quero até deixar aqui registrado. O Liber queria muito estar aqui comigo nesse podcast. Sim. Mas eu quero dizer para você que o presente é meu. E você também acreditar no meu trabalho. E você está aqui comigo no podcast Microfone Imperativo, dando esse apoio para essa iniciativa. De você ter se aberto, contado a tua história, vai servir de exemplo para os seus alunos e para os meus e para outras escolas, eu tenho certeza disso. Porque eu tive o prazer de falar já com outros professores, eu sei da luta de algumas escolas que estão ali tentando, sabe, batalhar para estar, e são artistas que também amam desenho, estão querendo fazer livros, quadrinhos, e aí sucessivamente, e animações e tal. Então, assim, eu só posso dizer, velho, muito obrigado mesmo, real mesmo, por você ter disponibilizado seu tempo. Hoje você já vai estar voltando para o Rio de Janeiro, então o seu esforço que você fez para estar aqui, para querer estar aqui com a gente, né? Você sabe que está bem acelerado hoje para mim tudo, mas eu acho que você deixou um presente no podcast. E eu espero ter outras oportunidades, né? Se não for presencial, mas online, e a gente contar
mais uma nova aventura, mais uma nova conquista de Lipe Dias. Cada pessoa que você conhece, né? Você abre muitos, abre muitos. A minha escola começou a existir quando eu comecei a trazer artistas de fora do Rio de Janeiro para conhecer. Por exemplo, o HDR, por exemplo, o Ed. Tipo, eu fui vendo, você vai aprendendo e você vai multiplicando o que você aprendeu e você vai criando a sua própria linguagem e depois buscando o seu próprio caminho. Sim. Então, é importante também que a nossa imagem, o que nós somos, ele desaparece muito rápido. Então, é bom você ter esse momento de poder se comunicar com as pessoas, né? Sim. Porque é um caminho difícil e a gente precisa de estímulo, né? A gente precisa que as pessoas conheçam a gente, precisa que as pessoas saibam quem nós somos, senão as portas não abrem. Então, nós temos que estar aqui, fazendo esse trabalho. Perfeito. Vou lhe fazer uma pergunta antes de você dar o seu agradecimento final. O que você disse que nunca mais iria fazer e você voltou atrás? Caramba, que pergunta difícil. Pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser um quadrinho, pode ser uma viagem, pode ser uma situação da vida que lhe deu um ensinamento e que você voltou atrás. Normal, nunca mais vou fazer, mas eu voltei atrás, teve uma nova experiência com aquilo. Eu imaginava que... Caramba, eu não tenho uma resposta. Eu acho que nunca é uma palavra muito pesada, porque eu realmente eu não tenho isso em mim, assim, de... Eu vivo o presente, eu imagino o futuro, e eu sou muito flexível em relação às coisas, assim. Eu acho que eu nunca abriria mão dos meus sonhos para fazer uma coisa que, sei lá, não tem um significado para mim. Eu tenho a minha escola, eu faço desenho, eu faço trabalhos autorais. São coisas que eu amo. E eu sempre vou querer fazer coisas que eu amo, que eu gosto, que eu tenho interesse. Eu acho que você abrir mão dos seus sonhos, tudo que custa dinheiro é barato. Eu acho que tudo que é significativo, é importante que tenha um significado, é válido. Então eu acho que você não pode abrir mão do que você gosta de fazer só por causa de nossa vida em sociedade. Tá? Você tem que fazer o que você gosta. Eu acho que se eu tive momentos que eu desisti do que eu queria fazer, eu acho que momentos como esse dá vontade de voltar. Coisa boa, meu irmão. E quem quer achar Lipe Dias, acha onde? Então, você me acha no Rio de Janeiro. Eu tenho meu site, que é lipedias.com. Você tem o site da minha escola, que é ldzescola.com.br. E também tem um estúdio, que a gente faz concept art, a gente faz miniaturas. Eu estou trabalhando agora no evento chamado Nerd City do Rio de Janeiro. Eu estou criando colecionáveis para eles, estou criando coisas para eles, que é LDZ Studio. E é isso. E o teu Instagram? Lipe Dias Arte. Lipe Dias Artes. Isso. Lipe, muito obrigado. Pessoal, mais um episódio maravilhoso aqui. Eu falei para vocês. Primeiramente, quero agradecer a Ruion e a Kabum por estar aqui junto com o canal do Microfone Hiperativo nesse período do Imagine Land, que é um convidado aqui meu que veio diretamente do evento, já está aqui com a gente, que aconteceu aqui em João Pessoa, na Paraíba. Quero agradecer a todos que estão aí pelo Spotify. Venham aqui novamente. Meu pedido, venham aqui para o YouTube, venham conhecer o Lipe Dias e coloque uma hashtag no final, você chegou até o final. Sonhar é realmente possível. É grande essa hashtag, mas eu acho que é uma frase bonita. Hashtag sonhar realmente é possível. E muito obrigado a todos. Até o próximo episódio do Microfone Hiperativo. Tchau, tchau, pessoal.